Glórias a Deus. Santo, santo é o Senhor, Deus de amor, Deus de misericórdia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos dar início a mais um culto de missões, culto maravilhoso, para agradecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque missões a toda hora, a todo momento tem para nós fazermos. Basta nós nos desprendermos de algo que muitas vezes atrapalha, aleluia. Mas como o salmista Davi diz no Salmo 40, aleluia, tem que esperar com paciência no Senhor, e Ele vai ouvir o teu, o meu, nosso clamor. Amém, igreja? Gostaria de convidar o diácono Tarcisiano para dar um louvor ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Depois do irmão Tarcisiano, a diaconisa Josefa vai louvar com toda a igreja o hino 185. Amém, igreja? Aleluia, Jesus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque chora nos pés do Senhor Jesus, como seu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela porta cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixará a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos
nos braços de Jesus. Nos braços de Jesus. Aleluias, louvado seja o nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Igreja, com a paz do Senhor Jesus, vamos louvar o 185 para a glória do Senhor. Vem tu, ó Rei dos Reis, guia os teus fiéis para te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Vem tu, Verbo de Deus, fazer chegar ao céu nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar, mensagem que fala da salvação. Vem tu, Consolador, inspira e dá fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás e plena graça traz aos corações. Ao grande Trino Deus, louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor para sempre. Amém. As palavras para o Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade. Oh, aleluias, glórias a Deus. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Convido o irmão Francisco de Assis para louvar o Senhor, dar uma saudação àquele que estiver no coração dele, aleluia. Não esqueça, irmão, que hoje nós estamos em culto de missões, né? Missões fazemos através de colaboração, de oração, do ID, para a glória do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o hino 388. Louvado seja Deus. Aleluia. Canta com vida, ó crente, doce será cantar. Anda só para a frente, deixa o teu pesar. Canta nas noites tristes, canta no sol, na luz. O mal assim resiste, canta pra Jesus. Canta com vida, ó crente, alegra o coração. Louva ao Deus clemente com feliz canção. Cheio está o mundo de turbação e dor. Canta o amor profundo do teu Salvador. Canta com
sem confiando cantas, sem o amor verás. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. A irmã Célia também está com a oportunidade, aleluia, de agradecer o nome do nosso Senhor e Salvador, a irmã Célia, amém? Glória a Deus. Depois da irmã Célia, aleluia, eu convido o diácono Valíris a dar uma saudação no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, após a irmã Célia, amém? Igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus amar você, eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda nesse mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás. Deus amar você, eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda nesse mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O diácono Valíris, o evangelista Alfredo vai estar com a oportunidade de fazer a leitura inicial, amém? Saúde todos com a paz do Senhor, amém? Os irmãos, pode ficar sentado, nós vamos ler aqui em Romanos 8. Eu vou ler apenas 3 versículos.
Romanos capítulo 8, nós vamos ler o versículo 16, o 17 e o 18. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro, também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Muitos versículos que a gente lê na Bíblia Sagrada, se nós abrir o nosso entendimento, não havia necessidade nem de dar explanação, porque eles são muito claros para nós. A Bíblia Sagrada, eu costumo dizer que ela é a nossa fonte de água viva. Ela é tudo para nós. Muitas coisas não tem nem o que nós questionar, é só obedecer. Se nós obedecemos o que está escrito na Bíblia, nós conseguimos vencer o mal que há em nós. Porque um dos maiores inimigos que existe na nossa vida somos nós mesmos. Nós vivemos 24 horas com a nossa carne e não podemos deixar ela. Quando Jesus estava dando falando por discípulo, né, do homem que fez uma plantação, e depois o inimigo veio, plantou o joio, e os discípulos disseram, então nós vamos lá e tira o joio e arranca. E Jesus disse, não, deixa eles crescerem junto, que no final o Filho do Homem vai ser a separação. Não está escrito na Bíblia o que eu vou falar, mas às vezes me dá entendimento que o joio é a nossa própria carne, combatendo com o nosso espírito constantemente. Porque nós pecamos mesmo, de verdade. Somos muito falhos. Mas a misericórdia de Deus é tão grande com nós, que nós olhamos para Davi, um dos maiores exemplos para nós, um rei extraordinário, um homem de Deus, segundo o coração de Deus, um homem que dominou exércitos, e dominou todas aquelas províncias, né, ali ao redor do seu reino, e combateu muitos inimigos, mas numa tarde desavisada da vida, ele vacilou. E olhe que ele era considerado o segundo coração de Deus, mas mesmo assim caiu. Se nós olhar a nossa vida diante de Davi, nós não chegamos nem perto. Aleluia. Se ele caiu e pecou, nós também participamos disso. Mas de uma coisa nós temos por certeza, que quando o profeta Natan disse para ele, esse homem é tu. Quando fez aquela comparação, né, se um homem tiver muitas ovelhas e outro tiver só uma, e aquele que tem muitas tomar daquele que só tem uma, o que esse homem merece? E Davi se irou-se e disse, esse homem merece ser morto, esse homem merece a morte. E Natan disse para ele, esse homem é tu. E ele disse, pequei contra Deus. Mas Natan deu 3 opções a ele cair na mão dos inimigos, ele ver a fome, ou ele cair nas mãos de Deus. O que foi que ele escolheu? Cair nas mãos do Senhor. Por quê? Prefiro cair nas mãos de Deus, porque Ele é rico em misericórdia. Ainda que nós pecamos, ainda que nós falhamos, ainda que a luta esteja grande, mas nós devemos sempre cair na mão do Senhor. E as aflições desse tempo presente, que nem nós lemos aqui, porque o primeiro versículo que eu li diz o quê? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros. Mas as aflições, que foi o último versículo que eu li,
desse tempo presente que nós estamos passando, seja enfermidade, seja desemprego, seja dificuldade dentro do seu lar, seja dívida, seja o que for, as aflições que nós estamos passando agora, nesse tempo presente, não vai se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Então, irmão, tudo que nós estamos passando hoje, nada vai comparar com a glória que um dia Jesus Cristo há de revelar sobre nós lá no céu. Tudo que nós estamos passando aqui, se Deus permitir, nós lembrar pelo menos da metade do que nós passamos aqui nessa terra, nós vamos olhar para Deus e vamos dizer assim: o que eu passei lá foi pouco, para hoje eu estar aqui, né? Então tudo que nós estamos passando hoje aqui não é nada à vista do que nós vai ser revelado para nós lá no céu. Muito obrigado, em nome de Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? E eu quero convidar a igreja de Jesus a ficar de pé, para que nós façamos a leitura da palavra do Senhor nesta noite, no livro de Mateus, no capítulo 16. Culto de missão, glória a Deus, um tema muito maravilhoso, né, irmão? Missão. Fala muito com cada um de nós, comigo fala, porque nós recebemos de Deus missão, louvado seja Deus. Missão é algo que está dentro do coração de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E os irmãos encontraram o texto, Mateus capítulo 16, versículo 24. Aqui é uma das missões que Jesus deixou para mim e para quem quiser receber essa missão, está aberta a oportunidade a cada um que queira receber essa missão. Mateus 16, 24. Os irmãos encontraram? Vou fazer a leitura, amém? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, Criador eterno, soberano, nessa noite, Pai, nos colocamos diante da sua santa e gloriosa presença para te adorar, Senhor, para bendizer o teu santo nome, Pai. Que nessa noite, Pai, o Senhor venha renovar as forças, o Senhor venha derramar sobre as nossas vidas, Pai. Senhor Deus da glória, bênção sobre bênção, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada um que aqui está, fortalecendo, renovando. E no nome de Jesus, Pai, nos dá da graça, Senhor, em nome de Jesus, eu te oro e já agradeço, em nome de Jesus, amém? Vamos para sentar, não vou estender muito, vou só fazer uma pequena comentário não, vou só apenas aluzir. Nessa noite, cada um de nós recebemos essa missão do Senhor Jesus de levarmos a nossa cruz. Eu tenho que levar a minha cruz, porque a minha cruz só quem vai levá-la sou eu. Ninguém vai levar a minha cruz por mim, mas eu tenho que carregar a minha cruz, e todo dia eu tenho que tomar esta cruz para mim levar ela. E eu vou pedir sempre a Deus a graça, a misericórdia dele, para mim poder carregar a minha cruz, amém, irmão? Sem murmuração. Que Deus seja glorificado, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Oh, glória a Deus. Uma coisa interessante, irmãos, é que ninguém pode largar a cruz. Tem que levar. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo está levando junto conosco, amém? A irmã Diné tem a oportunidade de louvar o nosso Deus, agradecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Depois da irmã Diné, as senhoras também se preparem para louvar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Depois da irmã... Só da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 394. Aleluias. Amém? Aleluias. Amém. Glória a Deus. Quem sua mão mal arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanime por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não suportando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai ser o amor proclamando, nova de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo, em glória e luz te consolará. Esquecerá teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? O grupo Cântico de Júbilo saúda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis. Que é fraco, vós sejais ovelhas, e o céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão
Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar. Correrão sem se cansar, sem fadigar de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus estará ao nosso lado, suas forças nos dará. O nosso Salvador amado, se tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigar de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigar de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. O grupo Cântico de Júbilo agradece a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Irmã Elda. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser,
ser um vaso novo. O salve da igreja na paz do Senhor, amém? Vou louvar o Senhor com o hino, irmão, que a letra desse hino é muito linda. Os irmãos meditam na letra desse hino, amém? Enquanto isso, eu vou contar um testemunho rápido, viu? Essa semana que passou, eu fui assaltada em frente ao meu trabalho, mas o ladrão só levou a minha aliança, que nem era aliança de verdade. Eu usava como aliança, mas era um anel, que do lado era pedrinha e o outro lado era aliança. E eu estava com o meu celular na mão, e ele disse, eu só quero a aliança. E ele disse, é de ouro? Eu digo, é. Peguei, entreguei, ele foi-se embora. E eu disse para os meus netos que não andasse com o celular e nem com o tablet. Mas como eles são desobedientes, né, levaram para o colégio. Quando chegou quase em frente à minha casa, o ladrão ia assaltando eles. Pediu o celular do menino e o menino entregou. Ele disse, não presta, não quero. Aí a menina entregou o tablet, também não quero. Quer dizer, Deus fez com que eles desvalorizassem os aparelhos deles, né? Mas o diabo não levou. Mas tudo isso, irmão, é o fruto das nossas orações, né? Por isso que nós temos que crer que as nossas orações Deus recebe sim. Porque se nós não orássemos, o ladrão tinha levado os aparelhos dos meninos. E quando chegou mais na frente, o ladrão ainda pediu desculpa. Qual é o ladrão que vai roubar e não rouba e ainda pede desculpa? E Deus, irmão, seja louvado por isso, amém? Quero cantar milhões e milhões de vezes com os meus amigos e irmãos, assim como os anjos cantam lá na glória, um louvor a Deus aqui na terra, de todo meu coração, de coração. Porque o Senhor mudou a minha vida, de coração pra coração. Eu sou feliz só porque te encontrei. Milagres acontecem em minha vida. Por isso é que eu não paro de cantar. Assim como os anjos cantam lá na glória, eu dou louvor a Deus aqui na terra, de todo meu coração, de coração pra coração, coração. Eu sou feliz toda minha vida, de coração pra coração. Estou feliz só porque te encontrei. Agradecer a oportunidade, as palmas, louva ao Senhor, amém? Aleluias. Aleluias. O grupo de varões, Leão de Judá, saúde da igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja. é um escolhido. Você vai ser usado por Deus. Já começa a prova. Deus está trabalhando. Os seus olhos choram. Deus vai mudando. Aleluia. Deus manda a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus é chico, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar.
impossível para nosso Deus. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter preço. Exagero do mar é uma montanha, Deus faz mais que isso para te achar. Às vezes o mal é muito amassado, fazer um vaso como Ele quer. Por isso, chegando a nós, quem te vê no vale vai se admirar. Esse é nosso Deus, Rei do universo, nada é impossível para nosso Deus. Tudo Ele faz. Aleluia, Jesus. Tudo Ele faz. Glória a Deus. Tudo Ele faz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O grupo de varões, Leão de Judá, agradece a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Agora vamos ouvir as crianças engrandecer no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, porque a palavra de Deus diz, aleluia, que o louvor sai através dos perfeitos louvor das crianças, aleluia, glórias a Deus. Quero convidar o pastor Marcos para dar uma saudação na igreja, amém? Pastor Marcos, receba o céu do Senhor com as palmas bem alegres para Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Céu da amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Abre a tua Bíblia aqui no versículo de Mateus 7. Aleluia. Louvado, exaltado o nome do Senhor. Mateus 7, aí você vai lá para o versículo 13, diz assim, fique sentado, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 13 de Mateus 7, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém? Essa palavra, esse versículo de Mateus capítulo 7, fala sobre as estradas, as duas estradas, as duas opções, as duas escolhas, ou a porta estreita ou a porta larga. Então é colocado diante de nós, de toda a igreja, de toda a humanidade, igreja do Senhor, que nós temos a oportunidade de escolha, o livre-arbítrio. Tem algumas denominações, algumas igrejas, algumas doutrinas que tiram o livre-arbítrio, né? Que diante de Deus não tem o livre-arbítrio, mas diante das doutrinas bíblicas nós vamos encontrar referência que nós temos a graça de Deus, mas você escolhe o caminho, eu escolho o caminho, e por isso mesmo nós estamos aqui, por escolher um caminho glorioso, aquele caminho que aqui relaciona Mateus, a porta estreita. Para muitos a porta estreita é uma porta de dificuldade, uma porta de empecilho, uma porta que vai trazer alguns malefícios, alguns anseios, mas a porta estreita é uma porta que só olha com os olhos espirituais, porque Jesus é a porta, e Jesus não
é a porta larga, Jesus é a porta estreita. Então, se eu e você escolhemos certo a porta, então pegue no trinco, a maçaneta da porta e entre na porta de Jesus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. As palmas louvem e agradeçam ao Senhor. Saudamos a igreja no Pai do Senhor. Poderoso é o Senhor. Onde Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová. Não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde ele está? Onde está teu Deus? Onde ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Oh, oh, oh. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde ele está? Onde está teu Deus? Onde ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Oh, meu Deus, onde ele está? Onde ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Agradecemos a nossa oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Como disse o evangelista, né? Dizem-me oferte com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria, não por tristeza, nem por necessidade.
Aleluia. Maravilhoso, Deus Santo, verdadeiro e justo e fiel, o Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, Senhor dos Senhores, Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, pelos dizimistas, os ofertantes da Tua casa, abençoa aquele que tem, Pai, dizimar, o que não tem também, aquele que se encontra com a porta fechada, Pai, abre porta, porque Tu és o Deus do impossível, Pai, para que a pessoa venha dizimar na Tua casa e ofertar também. Deus Todo-Poderoso, é o que eu te oro com fé, já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Dizime e oferte com alegria. Glória a Deus. Aleluia. Missionários, o Lene vai louvar o nosso Deus enquanto você de oferta à casa do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, santo e poderoso Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Nós viemos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus, que é digno de toda honra e digno de toda glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo e poderoso Deus. Glórias. Aleluia, Jesus. Santo e poderoso Deus. Glória exaltada seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, o valor de uma alma é muito grande, o valor de uma alma, né? Porque o próprio Senhor, Ele deu a sua própria vida por o valor de uma alma. E você vai louvar comigo. Vai entoar estes louvores. Glória, santo e poderoso Deus. Estamos nos cultos de missões. Missões se faz com as mãos de quem doa, com os pés de quem vão, com os joelhos de quem ora. Então ninguém tem desculpa de fazer missões. Glória exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo e poderoso Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderia pegar. Dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comprar. A igreja. Então o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Velando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma a teu lado chorando, pesado de dor. Aleluia, Deus. E ela chega a perecer, você é o culpado. Tenha cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Velando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Oh, aleluia, glórias a Deus, Senhor. Irmão, você lembra do it do mestre amado? Não foi um pedido, mas ódio que ele nos deu. Como um
podemos ficar com braços cruzados. Se ele de braços abertos por todo morrer. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Você não sabe, mas Jesus sabe. Por isso que Ele derramou seu sangue por mim e por você. Glória exaltada em nome do Senhor. Aleluia. Você sabe o valor que tem uma alma? Amém? Irmãos, vamos dar continuidade ao culto. Eu gostaria agora de pedir ao nosso pastor para ele vir até aqui à frente, para toda a igreja fazer uma oração por ele, para que Deus abençoe, dê a saúde dele, aleluia, porque é muita alma para cuidar, e Deus tem que abençoar ele sempre, sempre. Quero convidar o pastor Marcos para orar por ele, enquanto eu peço autorização ao Senhor Jesus Cristo para ungir o servo do Senhor Jesus Cristo, amém? E a igreja fica de pé em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Nesse momento vamos estar orando a Deus, pedindo a graça de Deus sobre a vida do pastor Vicente, que teve passado por esses dias, né? Onde Deus já operou o milagre, Deus já derramou da sua graça sobre a vida dele, Deus deu livramento. E nesse momento vamos só confirmar a bênção, o milagre de Deus na vida do pastor Vicente, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai bendito, amoroso, diante da tua igreja, Senhor, oramos a um Deus do céu, um Deus criador, um Deus poderoso, ó Pai, diante, Senhor Deus, do teu servo, Senhor Deus, está, Senhor Deus, teu filho, que está ungindo agora neste momento, ó Pai, a vida do teu filho, Senhor Deus, pastor Vicente, ó Pai, Pai querido, Pai amado, já desde já agradecemos pelo teu livramento, pela tua bênção, pelo teu milagre, Senhor, que o Senhor possa vir, Senhor Deus, operar, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, na vida do pastor Vicente. Repreende, Senhor, toda enfermidade normaliza, Senhor Deus, toda a manipulação, todo o seu corpo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, derramando a tua graça e da tua bênção, Senhor Deus, curadora, em nome de Jesus, ó Pai, pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, confirma a bênção, o milagre, Senhor Deus, a cura, Pai, na vida do pastor Vicente, é o que nós te oramos, te agradecemos, Pai, com fé, em nome de Jesus, Pai, abençoa, em nome de Jesus, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Fundação da bênção em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos em nome do Senhor para abrir as vossas Bíblias no livro de Isaías. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 6. Obrigado. Isaías capítulo de número 6. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Isaías, capítulo de número 6, iremos ler o versículo 5 em diante, aleluias. Isaías, capítulo 6, versículo 5, nos diz assim a palavra do Senhor. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tomara do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios.
Assim, tua culpa já foi removida e teu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele disse: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, verdes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e ser curado. Então eu disse: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, nas casas não fique morador, a terra seja de tudo assolado. O Senhor afasta dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será firmeza dela. Amém? Soberano Deus, eterno e poderoso Pai, Senhor, venha, ó Pai, nos dar a iluminação pelo Teu Espírito Santo, para compreender a Tua palavra nesta noite, Pai, e sermos edificados, Pai. Abre nosso coração, aquebranta nosso coração, Senhor, para recebermos, guardarmos e praticarmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, bendito, engrandecido o nome daquele que reina para todos sempre. Meus amados irmãos, eis aqui uma palavra poderosa da parte do Senhor. Gostaria de perguntar aqui, queria pedir que você levantasse a mão, você que já leu todo esse capítulo. Quem já leu todo o capítulo 6? Aleluia. Amados, aqui esta palavra nos ensina muitas coisas. E uma delas, irmãos, é estar pronto ao chamado do Senhor. Nesta noite, no culto de missão, com esta palavra, que o Senhor ele venha falar ao meu e ao teu coração, a nós estarmos prontos ao chamado do Senhor. As experiências que já vivíamos, que a gente já viveu, experiência que estamos vivendo e que certamente viveremos se o Senhor não voltar, aleluia, no Senhor. Tudo isso deve gerar em nós prontificação, deve gerar em nós, irmãos, um desejo, algo que, assim como Isaías sentiu e se prontificou, que o Senhor também ele venha gerar isto em nós. A palavra de Deus conta da experiência de Isaías, louvado seja Deus, a experiência que ele teve quando ele entrou na casa do Senhor, quando ele estava na presença de Deus. Diz a palavra do Senhor que quando ele entra ali, ele tem uma visão, e aquela visão muda totalmente a mente dele, muda todas as expectativas dele, muda, aleluia, algo dentro do seu coração, e que o Espírito Santo nesta noite ele venha mudar no meu e no teu coração, o desejo de estar na presença do Senhor, aleluia, e adorá-lo, e bendizê-lo, e reconhecer o chamado do Senhor. Já foi falado aqui, né, irmãos? O valor de uma alma é o sangue de Jesus, é a morte de Cristo Jesus, louvado seja o Senhor. Mas olhando aqui no texto, queridos, quando Isaías, ele tem aquela experiência, louvado seja Deus, o Espírito Santo do Senhor, ele coloca dentro de nós, irmãos, o desejo e a vontade de atender os anseios do Senhor, aleluia, quando nós, irmãos, reconheçamos as coisas que Deus faz e que Ele é merecedor
de que nós o atendamos. Isaías, ele viveu uma experiência e isso gerou nele uma vontade, um desejo, um querer de atender à vontade do Senhor. A palavra de Deus diz, irmão, no versículo 1, no ano em que morreu Uzias, ele disse: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Amados irmãos, quando fala que depois que Uzias morreu, dá-nos entendimento que parece que Uzias era como se fosse um impedimento, como se Uzias fosse um personagem que estava impedindo alguma coisa, que estava acontecendo. E quem era Uzias? Todo mundo, os irmãos aqui certamente todos sabem da história de Uzias. Uzias foi um rei que começou a reinar com 16 anos, reinou 52 anos. Um homem que construiu muitas coisas. Ele construiu exército, construiu torres, fez tanta coisa, prosperou, irmãos, era o homem mais próspero. Louvado seja Deus. Mas mesmo ele sendo um homem próspero, mesmo ele sendo um rei que cresceu, que desenvolveu, aleluia, que as pessoas tinham como referência, ele também caiu no pecado da soberba, do engrandecimento, e ele decidiu então, aleluia, com incenso, entrar no templo, coisa que era só para o sacerdote. E ali os sacerdotes combateram ele, e ele ficou furioso e queria, aleluia, lançar incenso, que não era permitido a ele, sim o sacerdote. Veio uma lepra, aleluia, e ele ficou isolado, e dali morreu com aquela lepra, aleluia. Mas aqui, irmãos, fala que depois de Uzias, quando a situação estava caótica, que se você ler o capítulo 5, você vai ver que fala do cântico de Isaías, aonde Deus vai dizer: plantei uma vinha, coloquei cercado, usei boas sementes, fiz tanta coisa boa, esperando que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Fala do povo de Israel. Deus fez tudo para aquele povo, e o que foi que o povo respondeu? Respondeu com injustiça, com males. Aí Deus decide agora tirar tudo. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, quando Deus ele começa a tirar, quando ele começa a apertar o parafuso, quando ele começa, irmãos, a fazer algumas coisas na vida do crente, é que o crente vai se acordar. Assim foi o que aconteceu quando o Senhor começou a mandar, irmãos, as calamidades por causa da sua desobediência. Quando Deus começou a permitir, aleluia, com que as plantações não tivessem mais colheita, os animais já não procriavam mais, e começou a vir calamidades na vida deles, quando eles começaram a ver que tudo aquilo que eles desejavam, que eles queriam, a prosperidade, tudo que agora estava se caminhando, então eles agora acordam e agora percebem que tudo aquilo foi por conta da sua desobediência, foi por conta da sua incredulidade, foi por conta. Então, irmãos, Deus permite com que o crente passe por luta, por adversidade, ou que vá até o vale da sombra da morte, para que o crente acorde e busque o Senhor e reconheça que é só Deus que abençoa, é só Deus que abre porta, é só Deus que fortalece, é só Deus que dá graça ao homem, aleluia, para servir a Deus com sinceridade. Louvado seja o Senhor. E aí, amados irmãos, depois de tudo isso, Isaías poderia baixar a cabeça e dizer: está tudo perdido, não adianta. Não, ele foi para o templo, ele foi para a casa do Senhor. Quando ele chega lá, irmãos, ele tem uma visão, aleluia, da glória de Deus. Ele vê os anjos, serafins. Ele vê, irmãos, o templo ali com uma cortina de fumaça, aquela coisa esplendorosa. Quando ele tem aquela experiência, irmãos, algo mexeu com ele. E assim tem que ser a vida do crente. O crente tem que viver experiências com o Senhor, e na presença de Deus nós podemos viver grandes experiências.
Aleluia. Nós já vivemos tantas experiências, né, irmão? A experiência com Cristo de aceitá-lo como Salvador, ser batizado com o Espírito Santo. São tantas experiências que você já comprovou pela fé de uma cura, prosperidade, livramento e tantas outras coisas que constituem como experiências que cada um de nós já viveu. E nós devemos reconhecer que todas essas experiências que já vivíamos, que a gente viveu, estamos vivendo, aleluia, é para gerar em nós aquilo que gerou em Isaías. Mas por que, irmãos, que não está gerando? Por que, irmãos, que há tantas pessoas que ouvem tanta pregação, tanto ensino, tanta coisa, mas parece que nada mexe com ele, nada mexe com ela, não tem mudança, não tem nada? Por quê? O que está acontecendo? Porque na presença do Senhor, irmãos, tem fartura de alegria. Na presença do Senhor, irmão, tem batismo com o Espírito Santo. Na presença do Senhor, irmãos, tem homens e mulheres são cheios da fé e da graça do Senhor. Não tem essa palavra como, irmãos, uma murmuração, uma cobrança, não. Mas é a realidade que estamos vivendo hoje, irmão. Há muitas pessoas que não atendem mais a palavra de Deus. Parece que a palavra de Deus já não toca mais. Tão insensíveis à palavra de Deus. Os teus ouvidos parece que estão cheios de comichões de cera, que a palavra não entra. Muitos estão, irmãos, com seus corações indiferentes à voz e à palavra do Senhor. A palavra do Senhor mais não lhe incita a ser um crente limpo, purificado pelo sangue de Jesus. Muitos estão, irmãos, vivendo um evangelho, aleluia, cuja vida é um pé no mundo e um pé na igreja. Um dia é crente, um dia é isso, um dia é aquilo, outro dia está, irmãos, murmurando, reclamando da vida, isso, aquilo, outro. Por quê, irmãos? Porque não estão atendendo aos anseios da palavra de Deus. A presença do Senhor não é mais uma presença que leva o crente a glorificar, a exaltar, a bater palma, a marchar, a buscar a Deus, porque muitos, aleluia, até há um tempo atrás viveram essa experiência, mas hoje não estão vivendo mais. Você lembra de quando você, outrora, quando começava a pregar a palavra de Deus, quando começava a cantar, você começava a se agitar, sentir o poder de Deus e começava a glorificar e começava a exaltar, e daqui a pouco você estava tão fervoroso, quando pensa que não, você estava falando em língua, aquela coisa maravilhosa. Você lembra desse tempo? Era ou não é? Aleluia. Éramos mais simples. Não queríamos saber se alguém estava olhando para nós ou não. Se a gente aqui estava marchando, suando, glorificando a Deus e sentindo a presença do Senhor e glorificando o Senhor. Eu não estava olhando para ninguém. Eu queria saber de adorar e glorificar a Jesus, porque estávamos na presença dEle, sentindo o poder dEle. Isaías, quando chegou na presença do Senhor, louvado seja o nome de Deus, quando ele entra na casa do Senhor, que ele tem aquela experiência, meus amados irmãos, é algo maravilhoso, é algo poderoso. Cada um de nós, irmão, temos que buscar a reviver as experiências espirituais que nós um dia já experimentamos. Temos que pedir a Deus para Ele reacender o fogo do Espírito Santo e a unção do seu poder na nossa vida, não para demonstração, mas sim como resultado da minha e da tua busca. Porque assim como eu e você, quando estamos com fome, pegamos um prato de comida, comemos, saboreamos, nos alimentamos e nos sentimos fartos, só vamos sentir fartura espiritual se também buscarmos. Mas para isso é necessário, coloca, Senhor, fome em mim. Eu preciso sentir fome da tua presença. Eu preciso sentir fome, Senhor, daquele tempo, meu Deus, em que eu pulava, eu saltava, eu glorificava, eu pegava na mão do irmão, sentia o poder, chega o meu corpo tremia. O que era aquilo? É o Espírito Santo, é o poder de Deus. Experiências, irmão. Isaías,
quando ele estava na presença de Deus, que Deus se revela a ele, que Deus mostra a ele o seu poderio. Aleluias. Porque, irmãos, enquanto Jesus não voltar, continua ainda, irmãos, em vigência, continua atual, Jesus batizando com o Espírito Santo, derramando fogo e poder. Jesus continua fazendo a mesma coisa. A palavra de Deus não mudou. Quem mudou fomos nós. Aleluia. Nós que mudamos. Glória. Muitos de nós somos vaidosos. Sabemos que a palavra de Deus condena muita coisa na igreja, muita coisa do mundo, aleluia, em que crentes que creem que vai morar no céu estão usufruindo, estão fazendo, achando, enganando a si mesmos com práticas do mundo. Aleluia. É você e Deus, é você e o Senhor. Mas o que eu quero destacar aqui nesta palavra é que quando Isaías entra, que Deus se revela, que ele sente aquela presença, que ele tem aquela visão, quando ele vê tudo aquilo, irmãos, o corpo dele estremece. E a primeira coisa que vem, aleluia, à mente de Isaías é olhar para a sua condição, porque ele olha para Deus, tem a visão de Deus e reconhece que Deus é santo, Deus é poderoso, Deus, aleluia, é soberano, Deus é grandioso. Deus, irmãos, ele pode fazer todas as coisas. Deus não está sujeito, aleluia, a decisões de homens. Deus está no controle de tudo. Ele tem poder para fazer tudo. Ele tem poder para mudar a tua vida espiritual. Ele tem poder para mudar a situação no teu casamento, na tua família, com teus filhos, na tua empresa, no teu trabalho, na tua vida, seja em qualquer área. Deus tem poder de mudar. Ei, você tem que crer no Senhor, que Ele tem poder de fazer, Ele é soberano. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos tantos relatos, irmão, de coisa que Deus fez, que para o homem era impossível. Para Sara, aleluia, era impossível, para Abraão era impossível ter um filho. Deus, não, eu vou prometer e vou cumprir, e nasceu Isaac. Aleluia. Para muitos achavam, aleluia, que era impossível o homem se levantar da morte. Jesus foi lá, orou ao Pai e Lázaro ressuscitou. Aleluia. Talvez alguém olhou para mim, olhou para você e disse: você não tem mais jeito, você não pode, você é um zero à esquerda, você é um perdido, você não vale nada, você não vai dar para nada. Mas aí Jesus olhou lá de cima e disse: tem, porque quando eu tocar, quando eu levantar, quando eu restaurar, quando eu purificar, vai ser um vaso nas minhas mãos. Aleluia. Passei muitos anos da minha vida nas drogas, morando na rua, preso, apanhando de bandido, apanhando de polícia, não valia nada, comendo o lixo da rua, vivia totalmente solitário, desprezado, aleluia. Mas um dia Jesus olhou para mim e disse: eu vou levantar e eu vou mostrar, aleluia, que a sociedade tem as suas opiniões, mas eu tenho totalmente diferente. Porque a palavra de Deus diz, amados irmãos, louvado seja Deus, o Senhor falando, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Aleluia. Quando Deus quer fazer, Ele faz, mas para isso é necessário que eu e você se prontifique para conquistar aquilo no Senhor que Ele já conquistou, que Ele tem e Ele pode fazer e Ele quer fazer, mas basta nós querermos e buscarmos ao Senhor. Aleluias, louvado seja Deus. Eu quero fazer uma outra pergunta aqui. Quem ainda não foi batizado com o Espírito Santo e deseja ser batizado no Espírito Santo, levante a sua mão. Aleluia. No Senhor você já conquistou, viu? Agora basta você fazer sua parte, porque Deus tem
aleluia, o poder de te encher, aleluia. É como começar a se encher um copo desse até transbordar. Você vai buscar o Senhor, buscando. Vai chegar uma hora que vai transbordar o poder de Deus, do Espírito na tua vida, e tu vai ser batizado para a honra e glória do Senhor. Santo, santo é o nosso Deus. Vamos aqui à frente, meus amados e queridos irmãos, aleluia. E diz a palavra do Senhor, amados, que quando ele tem esta visão, aleluia, e olha que ele chega a dizer que os serafins voavam, aleluia, os serafins voavam, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, porque eles não conseguiam ver a glória e o poder de Deus, senão era fulminado. Com 2 cobriam os pés, fala de reverência, de respeito, e com 2 voava. Louvado seja Deus. E quando ele tem aquela visão, diz aqui o texto que a gente leu, ele diz: ai de mim, estou perdido. Tem tradução que diz: ai de mim que pereço. Porque ele tinha a ideia de que aquele que visse Deus, ou a presença de Deus, poderia morrer fulminado. Aí diz a palavra do Senhor que quando ele, na presença do Senhor, teve aquela visão, Deus se revelando a ele, aleluia, algo mudou dentro dele. E o que tinha dentro dele foi aquilo que ele externou, que ele pensou na hora: ai de mim, estou perdido. Eu e você, se nós não tivermos Jesus na nossa vida, se não tivermos Deus na nossa vida, se não tivermos a promessa, algo de Deus na nossa vida, nós estamos perdidos. Se nós, irmãos, buscarmos somente as coisas desta vida, como disse Paulo, devemos nos considerar os homens mais miseráveis da terra, porque as coisas deste mundo passam, se acabam, desvanecem, não tem valor, mas aquele que persevera em Jesus, aquele que busca o Senhor, aquele que tem vida com Ele, que persevera com Ele, terá, aleluia, a herança da morada eterna com Cristo Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Então, irmãos, veja que nós não somos bonzinhos não, irmão. Nós somos ruins. Enquanto está dando tudo bem, tudo certo, tudo ok, tudo direito, é bom demais. Mas quando começa a acontecer, irmãos, adversidade, situações adversas, muitas coisas acontecendo, aleluia, muitos de nós têm o nosso foco em Jesus tirado. E o nosso foco muitas das vezes vai para as coisas deste mundo, desta terra, por aquelas coisas que muitas das vezes, irmãos, está um anseio no nosso coração, o desejo da nossa vida é para essas coisas. E quando a gente vê a nossa esperança da alegria, dos desejos mundanos se acabarem, muitos de nós reclamamos, murmuramos e o nosso foco é tirado, como aconteceu com Pedro. Senhor, posso ir contigo, posso ir contigo sobre as águas? Pode? Venha, meu filho, você não quer vir? Pode vir. Começou a andar, deu um passo, deu os 2 em cima da água. Mas diz a palavra do Senhor que quando ele começou a olhar para os ventos, para a tempestade, para os ventos fortes, começou a ir para o fundo a naufragar. Muitos estão assim, irmãos, estão caminhando na presença de Jesus, mas estão com o foco errado. O foco está nos ventos, o foco está na tempestade, o foco está no gigante, o foco está em muita coisa e deixa de olhar para Jesus e começa a afundar. Muitos ainda clamam como ele clamou: Senhor, socorre-me. Para Jesus segurar nas mãos e levantar, mas outros não, outros estão afundando e a água está quase no pescoço, estão no fundo do poço. Se você se encontra nessa situação, eu quero dizer para você que Jesus, ele tem o poder de segurar as tuas mãos e te levantar, e te erguer, e te dar graça, e te dar poder, ele mudar a tua situação, a vida que você está passando, que você está vivendo, e ter uma experiência poderosa com o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, amado irmão. E ele diz aqui, aleluia, ai de mim, louvado seja o nome do Senhor, estou perdido, porque sou homem
de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, eu estou na mesma condição de todos. Todos nós estamos na mesma condição. Alguns acham que é alguma coisa porque tem mais bem do que o outro, porque tem fama, porque tem isso, porque tem aquilo, e se acham que essas coisas, aleluia, é maior, é mais valioso, aleluia, em relação ao outro. É não, irmãos. Diga-se comigo, somos todos pó. Somos todo pó. Deus me fez barro, mas não te fez de porcelana, nem te fez de ouro, nem de pedra preciosa. Todos somos barros. Aleluia. E o apóstolo Paulo diz, né? Temos este grande poder em vasos de barro, para que a honra e a glória não seja do homem, mas seja de Deus. Então eu e você estamos no mesmo nível, estamos na mesma situação, não colocando em xeque, em foco, riqueza, bens, inteligência, ou isso ou aquilo. Na presença do Senhor, na visão de Deus, somos todos servos, somos todos homens e mulheres, que devemos olhar para nós, olhar para a nossa condição espiritual, para a nossa condição diante do Senhor, e dizer assim: tem misericórdia de mim. Como aconteceu lá em Isaías capítulo 18, ou é 19, se não fala a memória, Lucas capítulo 18, é 19 lá, capítulo 18 lá diz, que 2 homens foram orar. Um disse ao Senhor: Senhor, eu não sou como esse homem, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, e tal, eu não sou nem como esse daí. Aí o homem lá, aleluia, aquele publicano, cabeça baixa, batendo no peito, em sinal de protesto, disse: tem misericórdia de mim, pecador. Porque ele reconheceu a sua condição. O outro não, reconheceu e colocou diante do Senhor aquilo que ele fazia de especial, aquilo que as pessoas, aleluia, consideravam como algo especial para Deus. A palavra de Deus diz também, amados e queridos irmãos, que os homens lá começaram a colocar lá no gasofilaço, lá na urna lá, muitos e muitos dinheiro. Aí veio uma pobre viúva e colocou 2 moedas. Aí o Senhor disse: esse daí deram do que sobraram, mas essa daqui está dando de tudo que ela tem. E aquela mulher foi abençoada, foi edificada no Senhor. Ou seja, irmãos, Isaías está dizendo uma coisa poderosa aqui, está dizendo assim: olha, ai de mim, que estou perdido, estou perecendo. Aleluia, porque sou um homem de lábios impuros, estou no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, tanto, Isaías está dizendo, tanto eu, como todos que estão ao meu redor, todo ser humano, aleluia, sem Jesus, sem Deus, sem a presença de Deus, sem a salvação em Cristo Jesus, perece, irmão, não é nada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu e você que estamos aqui, estamos ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo está falando no nosso coração. Nós podemos então, irmãos, concluir que o Senhor, Ele tem misericórdia de nós, que o Senhor quer nos fortalecer, que o Senhor quer nos dar ânimo, nos dar graça, nos dar força, nos despertar para vivermos o seu chamado em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome de nosso Senhor. Esse negócio de querer ser mais do que o outro, não, por causa disso, daquilo outro, não. Somos todos, aleluia, estamos no mesmo patamar. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. E ele diz: e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Mesmo, irmãos, ele reconhecendo a sua condição de falho, pecador, de impuro, aleluia, Deus se revelou para ele, não para que ele continuasse com seus lábios impuros,
Não para que ele continuasse fazendo parte de uma sociedade hipócrita que prega aquilo que eles acham certo, mas que Deus condena. Não a sociedade hipócrita que prega, aleluia, dizendo que o mal é bem, ou que o bem é mal, enquanto Deus diz que é mal, e o que é bom, porque o Senhor é sim ou não tem esse negócio de duas caras, de isso, aquilo, outro, não. O Senhor, Ele fala uma coisa e Ele cumpre a sua vontade, aleluia, e Ele faz o que Ele quer, porque Ele é soberano, louvado seja Deus. A sociedade aí, irmãos, aonde os homens consomem uns aos outros, enganam uns aos outros, mas a igreja do Senhor Jesus, a igreja pentecostal, renovação dos remidos, não fará parte desta sociedade hipócrita. Ela tem que ser transformada, ela tem que ser limpa, ela tem que ser purificada cada dia mais pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Louvado seja o nome de nosso Deus. Aí veja agora a resposta. Depois que ele confessa: sou pecador, tenho os lábios impuros. Um dia eu e você vivíamos escravos do pecado. Um dia eu e você éramos objetos nas mãos do inimigo. Um dia eu e você éramos vítimas da sociedade, do mundo, da carne e das coisas desta vida. Mas um dia Jesus me pegou, te pegou, nos colocou na prensa, nos prensou até tirar todo o fel. E depois ele nos pegou assim como um vaso e quebrou e amassou, e depois, aleluia, fez um vaso novo para a honra e glória do Senhor. E hoje nós podemos glorificar, exaltar e dizer: Senhor, eu quero estar contigo eternamente, em nome de Jesus. Santo, santo é o nome de nosso Deus. Aí ele continua aqui dizendo, olha, versículo 6: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tomara do altar com uma tenaz. E com ela tocou minha boca e disse: eis que isto tocou teus lábios. Aleluia. A tua culpa foi removida, teu pecado perdoado. Você crê que seu pecado já foi perdoado? Você crê que o Senhor já te tocou e a tua culpa foi removida? Olha, não adianta mais você viver com culpa do passado não, viu? Não adianta mais você viver com as agruras do passado não, viu? Se o passado te persegue, se as coisas do passado ainda configura para ti como barreira, como alguma coisa ruim, em nome de Jesus, que esse mal caia por terra na tua vida. O Senhor já te perdoou, o Senhor já te limpou, o Senhor já purificou. Faça como Paulo disse, aleluia: eis que deixo tudo para trás e olho para frente, para o prêmio da vocação em Cristo Jesus. O teu passado já foi apagado. Se tu já aceitou Jesus como Salvador, se tu já entregou a vida a Ele, se tu já foi purificado, lavado e remido pelo sangue de Jesus, tu é uma nova criatura em Cristo Jesus. O passado já foi apagado, tu é limpo, tu é purificado em nome de Jesus. Por que tu ainda carrega esse sentimento do passado? Por que tu ainda carrega essas histórias, essas coisas ruins que aconteceu lá no passado? O Senhor purifica, limpa a tua mente desta culpa, em nome de Jesus. Santo, santo é o nome de nosso Deus. Versículo de número 8, olha o que diz a palavra do Senhor. Depois ele disse: vai. Aleluia. Versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Louvado seja Deus. Aqui na igreja pentecostal Renovação dos Remidos, o Senhor está perguntando: quem enviarei? Quem vai ser aquele que vai se prontificar para o chamado do Senhor? Aleluia. Você quer ser um privilegiado? Você quer ser um privilegiado? Você está sendo chamado por Deus. Já imaginou se de repente um ministro, uma autoridade,
do escalão do governo, de repente mandasse uma carta para você, te convidando para você participar de alguma coisa. Mulher, vamos comprar malas novas. Aleluia. Roupas novas. Sabe por quê? Que eu vou me apresentar diante de uma autoridade. Se for um juiz, diante de um juiz, diante de alguém. Aleluia. Essa pessoa tem só um título. Essa pessoa tem só um conhecimento. Essa pessoa tem muitas coisas, não desprezando as autoridades jamais, porque elas são constituídas por Deus e nós devemos respeitá-las e orar por elas. Aleluia. Mas é homem igual a nós. Só que nós vemos em muitas pessoas, a pessoa tão valiosa, a pessoa tão importante, que a gente faz de tudo para... Tem pessoas que quando estão diante de pessoas influentes, aleluia, pessoas influentes, as pessoas chegam baba, cai no canto assim, é um ator, é uma atriz, é um alguém, fica tão assim, perplexo com aquela pessoa. Irmãos, é só um ser humano, aleluia. Mas tem gente que fica deslumbrado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, sabe quem é que está me chamando e te chamando? É o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que promete a mim e a você a morada eterna com Ele, aleluia. É um privilégio muito grande ouvir o chamado do Senhor. Louvado seja Deus, o Senhor falando comigo, contigo. Ide pregar o Evangelho, ide. Nós podemos visitar, nós podemos orar pelas pessoas, nós podemos, irmãos, fazer a obra de Deus, mas é necessário que aconteça em nós o que aconteceu com Isaías, algo mexa com a nossa alma, com o nosso espírito, algo mexa em nós profundamente. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Para me finalizar, diz assim a palavra do Senhor, aleluia. Então respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Quem pode aplaudir Cristo Jesus? Quero convidar os irmãos para nós orarmos agora. Quero convidar os irmãos para nós orarmos em nome de Jesus, pedindo ao Senhor, aleluia, que Ele venha quebrantar os nossos corações, nos dá a graça de vivermos experiência, e que o Espírito Santo ele gere em nós, irmãos, um calor, um vigor, um desejo de despertarmos, irmãos, para o chamado do Senhor Jesus. Pronto ao chamado do Senhor. Soberano Deus, eterno e querido Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos em Tua presença. Obrigado por nos conduzir a este lugar, Senhor. Precisamos, ó Pai querido, reviver as experiências, Pai, a qual vivíamos no passado, Pai querido, que outrora sentimos a Tua presença, sentimos, ó Pai querido, o desejo, a necessidade do Teu chamado, Senhor. Nos desperta, nos fortalece, nos dá ânimo, nos dá graça, nos dá força, nos desperta, meu Pai, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante das lutas, Senhor. Pai, queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir o Teu chamado, Senhor, e queremos atender, meu Pai querido, as Tuas requisições, meu Deus. Pai, nos dá da Tua graça, meu Deus, para estarmos espiritualmente com nossos ouvidos aguçados e atentos, meu Deus, ao Teu chamado, ao Teu clamor, meu Pai querido, para atendermos, ó Pai, os anseios, meu Deus, do Teu reino, meu Pai, para crescermos, desenvolvermos, estamos capacitados, estamos cada vez mais fortalecidos na Tua presença para pregar, orar, louvar, ser batizado e transformado, fortalecido na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, Pai querido, remove, Pai, toda preguiça espiritual, preguiça de orar, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de vir a Tua casa, preguiça, meu Pai querido, que muitas das vezes leva o homem a estar encostado, parado, Senhor. Meu Deus, desperta, meu Pai querido, na nossa vida espiritual, faz-nos vencer, meu Pai querido, as fraquezas humanas, para alcançarmos, ó Pai, a força espiritual que emana de Ti. Assim, Pai, nós Te louvamos, Te exaltamos, Te glorificamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. As palmas exaltam e glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém?
Maravilha de Deus, né, irmãos? Quantas experiências maravilhosas, né, que nós não temos na Bíblia e nas nossas vidas, né? Deus sempre trabalhando nas nossas vidas, na vida dos seres humanos. E hoje nós vimos essa experiência maravilhosa, né? Onde o Senhor Deus tem um encontro ali com Isaías, preparando ele para uma obra que não seria fácil, né, irmãos? E tudo aconteceu dentro do propósito do Senhor. Então, é isso. Eu creio, e muitos creem, que Deus tem um propósito em cada vida. Todo ser humano que vem a este mundo, Deus tem algo a fazer, meus irmãos. Inclusive a obra da evangelização, das missões, Deus confiou aos homens, aos seres humanos, que Ele, Deus, né, chama, né, trabalha, é um processo, até se a pessoa estar pronta para ser uma testemunha de nosso Senhor Jesus. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, para que nós tenhamos, né, capacidade física, mental, espiritual, para fazer a obra dele. Então nós vimos hoje aqui várias situações envolvendo a pessoa de Isaías, que é uma grande lição para nós, irmãos. Deus quer nos chamar, Deus quer nos usar, Deus quer fazer a obra através de nós, dos seres humanos. Deus decidiu escolher o ser humano para abençoar outros. Então, guardemos no coração essas mensagens tão maravilhosas, né? O primeiro sentimento de um homem que tem um encontro com Deus é de pecador mesmo, que tem que se arrepender, né? E é aí que começa a verdadeira obra na vida de um ser humano, né, irmãos? Que Deus continue nos dando essa graça de andar no temor do Senhor. A maioria dos irmãos sabe que eu já estou aí há uns 14 dias aproximadamente, passando por um problema meio estranho, né? Que eu sempre tive minhas dores e tudo, mas nunca fiquei tão ruim como fiquei esses dias, né? Tive que ir de 2 dias para a UPA, um deles foi correndo, pensei que a cabeça ia explodir, mas o Senhor Deus está dando vitória, amém, irmãos? Estamos aí num processo de exames para ver o que é que está acontecendo, mas eu creio que não será nada grave. Eu quero agradecer aos irmãos pelas orações, né, pela atenção. Muitos ligaram para mim, alguns foram lá em casa, e é muito bom nós termos esta família, né, principalmente nas horas que nós mais necessitamos. Nós estamos vencendo. É a irmã Rita gemendo de um lado e eu do outro, né? É um cuidando do outro. E é assim, até Jesus voltar, a vida nessa terra, ela é marcada por momentos de grandes alegrias, mas também de dores, de luta, de tribulação, né? Faz parte do ser humano, da vida humana, né? Então, eu peço que a igreja continue orando pela nossa saúde. Eu peço a Deus que me dê ainda muito tempo aí para fazer a obra de Deus com os irmãos, né? Porque tem hora que a gente fica um pouco assustado, porque nós somos humanos, né, irmãos? Amém? Fé não falta não, viu? Glória a Deus. Confiança, certeza de que Deus está no controle, está no nosso coração, no nosso ser, tá bom? Glória a Deus. Então é isso, meus irmãos. Hoje nós temos aqui a ausência do evangelista José Carlos, que está cooperando com a obra de Deus lá no Itambé. Temos também a ausência do pastor Rejane, que também tem enfrentado uma batalha grande com enfermidade. Estava enfermo agora à tarde, não deu para vir. A maioria aqui já sabe que a diaconisa Cícera e o diácono Gustavo estão viajando para o interior da diaconisa Cícera, né? Visitando a mãe dela e um irmão que chegou de São Paulo. O nosso irmão José está a trabalho, viajando, por isso que não está aqui. E a irmã Maria do Carmo Leite está enferma, está também ajudando a filha dela, a Aninha, que se operou, né? Está se recuperando bem e está tudo sob controle. Glória a Deus. Amém, irmãos? São esses os nomes que eu tenho aqui, a informação da ausência. Os que não podem estar aqui, o Senhor sabe. Que o Senhor abençoe e guarde a todos, em nome de Jesus. A semana de trabalho, irmãos, é normal, tá bom? Nós temos amanhã a escola bíblica, em nome de Jesus, tá? Todas as classes, amanhã, às 19 horas, tá? Vamos estar aqui aprendendo a palavra do Senhor.
na terça-feira os ensaios à noite e à tarde tem um ciclo de oração aqui na igreja, tá? Os irmãos, fazem um esforço, esteja aqui em nome de Jesus, na terça-feira à tarde e à noite os ensaios. Na quarta-feira, irmãos, tem a doutrina e tem um ensaio também das senhoras. Faz um esforço, vem ensaiar, fica mais bonito o louvor quando é ensaiado, tá bom? Nas quartas-feiras, às 18 horas o ensaio e às 19 horas começa o culto de doutrina. Na quinta-feira, irmãos, nós temos a evangelização à noite. Tivemos o culto no domingo, na quinta-feira passada lá na casa da irmã Núbia, né? Uma bênção, deu para ver um pouquinho lá do culto no vídeo. Glória a Deus por isso, né? Por esse momento especial. E também na quinta-feira à tarde tem o Google Meet. Quem puder, irmão, participe. A irmã Diaconisa Lúcia Vidal manda o link, você acessa e participa na sala virtual de oração. É uma bênção, tá? Depois você querendo, tem dúvida, nós podemos lhe ajudar, tá bom? Nas quintas-feiras, na sexta, nosso culto de oração, à noite, né? Campanha de oração, Jesus salva minha casa, salva minha família. E no sábado, irmãos, nós temos a ceia do Senhor. Sábado, ceia do Senhor, é o 1º de novembro e o primeiro sábado do mês, tá? Então, ceia do Senhor, vamos estar aqui. Lembre de fazer aquela doação de sempre, tá? E no domingo, pela manhã, nossa consagração, e à noite o culto, o tema família, estaremos orando pelos aniversariantes, tá bom? Glória a Deus. Então é isso os avisos, meus amados irmãos, e o mais é agradecer a Deus pela bondade e a misericórdia dele para conosco e orar pelos enfermos, tá bom? Nós vamos fazer uma oração agora, apresentando aqui o pastor Regiane, a irmã Maria do Carmo Leite, está se recuperando da cirurgia, a nossa irmã Aninha, também a filha dela, que está se recuperando da cirurgia, o irmão Flávio, que está se recuperando também do problema na perna, a diaconisa Josefa, a irmã Maria Melo, a missionária Rita Félix, a irmã Núbia, que está aí também, tem passado grandes lutas, mas a vitória é certa em nome de Jesus. E eu quero convidar para fazer essa oração aqui, o diácono Tarcisiano, que eu não estou podendo falar muito, apresenta aqui os enfermos, diácono Tarcisiano. Glória a Deus. E a igreja, vamos orar. O irmão Francisco Souza, vamos orar por ele, né? Pelo filho dele, que estão aqui, né? Vamos pedir que Deus... Ele está aqui, o seu filho? Não, né? Tá, o filho dele está numa causa, um processo meio delicado, ele já falou comigo. Vamos pedir que Deus coloque as mãos e dê vitória ao filho dele, né? Para Deus, Francisco de Souza Filho, né? Vamos pedir que Deus faça um milagre na vida dele, de libertação e de livramento também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos apresentar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos na Tua presença gloriosa, bendita, santa, Senhor Deus amado. Em nome de Jesus, Senhor Deus, apresentamos, Pai, cada uma destas vidas, Senhor Jesus. Oh, meu Senhor, Tu contemplas, Tu vês a necessidade, meu Deus amado, dos Teus filhos, Pai. Vem curar, vem sarar, meu Deus amado, as feridas, os males, Senhor Jesus amado. Em nome de Jesus, Senhor, entra com providência, Pai, nessa causa, nessas coisas, Senhor Jesus, que o Senhor Deus possa a cada dia mais e mais abençoar o Teu povo, Senhor Jesus, encher do Teu Espírito Santo, Pai, como a Tua palavra disse, meu Deus, nesta noite, Senhor, que nós possamos, Senhor, voltar ao meu amor, Senhor, as primícias, Senhor, e derramar, nos encher na Tua presença. Pai amado, Pai querido, que o Senhor Jesus possa entrar, meu Deus, com providência nas causas, Senhor, Teu Filho que está apresentando, Pai amado, neste momento, Senhor, essa situação, esse problema difícil, Senhor Deus, oh meu Deus, o Senhor é Deus que resolve todas as coisas, Pai, Tu estás na frente de tudo, Senhor, e é em Ti, meu Deus, que nós confiamos, é em Ti, meu Senhor Deus, que nós depositamos a nossa esperança, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, contempla, Pai, as lágrimas, o clamor, meu Deus,
Deus, do teu filho, dos teus filhos, Senhor, que tem te clamado, tem pedido, Senhor Jesus, que o Senhor Deus possa abençoar, meu Senhor, e derramar a tua presença. Ó Espírito de Deus, vem de encontro, Senhor Deus, aos trabalhos, a tudo que for, Senhor Deus, realizado durante essa semana, que o Senhor possa tomar a frente, abençoar, continuar abençoando teu servo, pastor Vicente, missionária Rita, meu Senhor Deus, conduz para os teus filhos, Senhor Deus, vem, Senhor Deus amado, trazer boas notícias ao coração dele, ao coração, meu Deus amado, dos teus filhos. Pai amado, Pai querido, abençoa a tua obra, que o Senhor Deus, Pai amado, possa continuar estando, meu Deus amado, conosco, Pai, na nossa vida, mas para isso temos que te buscar, temos que clamar, temos que estar, meu Deus amado, aos teus pés, Senhor da glória, em nome de Jesus, Pai, vem de encontro, meu Deus amado, aos necessitados, aqueles que estão feridos, que pediram oração, em nome de Jesus, Pai, entra com providência, meu Deus, em nome de Jesus, é que eu oro e te agradeço, amém e amém. Obrigado, Aleluia. Jesus. Amém. As palmas engrandecem o Rei Jesus. Confirma, Senhor, as tuas bênçãos sobre nós nesta noite, Senhor. Recebe a nossa adoração a Ti, Pai, e confirma com sinais, milagres e maravilhas. Nossas vidas, nossas causas estão em Tuas mãos, Senhor. Tu tens todo o poder e nós confiamos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor Jesus em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor. O Senhor Jesus os abençoe.